A aula de hoje é sobre Platão. Eu vou falar bem rapidinho quem foi Platão, porque eu vou tratar mais do mito da caverna. Eu quero trazer hoje o mito da caverna para vocês. Platão foi um filósofo do século V a.C. Ele foi discípulo de Sócrates, ou seja, ele foi aluno de Sócrates. E o pensamento de Platão se diferencia do pensamento dos filósofos pré-socráticos, porque Platão ele começa a se preocupar com a vida em sociedade, com a vida do homem em relação a ele mesmo, com o outro e na vida comunitária. Pois bem, o mito da caverna é um mito bem famosinho. Eu geralmente conto esse mito para os meus alunos lá dos primeiros anos do ensino médio, e eles gostam bastante porque retrata bem a ideia do pensamento filosófico, né? Platão, ele inventa essa história para trazer a ideia de como o conhecimento é difícil e perigoso, e ao mesmo tempo, como que a sociedade vê o filósofo e de que maneira o filósofo geralmente ele é tratado, né? Então, a filosofia, então o mito da caverna, no caso, é a seguinte história. Platão diz assim: vamos supor que tenham várias pessoas que moram dentro de uma caverna desde sempre. Então essas pessoas, elas são educadas e criadas ali naquela caverna, e elas estão acorrentadas. Então pelos pés e pelas mãos elas se encontram acorrentadas há muito tempo. E uma das coisas interessantes nessa caverna é que todos estão olhando para o fundo da caverna, onde só conseguem enxergar as sombras projetadas pela entrada da caverna, que tem uma luz, né? Então vamos imaginar uma caverna, todo mundo dessa caverna acorrentado pelos pés e pelas mãos, olhando para o fundo da caverna, enquanto lá atrás tem alguma chama, alguma luz que projeta as sombras na frente. E o Platão vai dizer o seguinte: essas pessoas que estão presas dentro da caverna olham para aquelas sombras acreditando que essas sombras são reais, são coisas verdadeiras. Tem um sujeito lá dentro daquela caverna que ele vai começar a ficar incomodado com aquela situação, então ele vai começar a tentar se desacorrentar. Então ele quebra primeiro as correntes das mãos, dos pés e finalmente ele se livra daquilo. É a primeira coisa que ele faz, ele se volta para trás, ele se volta para a entrada da caverna. E o que, que ele vê? Ele vê que é possível sair dali, daquela condição. Aí ele começa um caminho, ele começa a caminhar em direção à saída da caverna, a entrada, no caso, né? Aí ele caminha, demora um pouco, ele passa por algumas dificuldades e tal, mas enfim, ele consegue sair daquela caverna. A caverna, ela tá muito escura, então quando ele sai, ele vê aquela luz, né? Do sol ou de alguma coisa que está iluminando ali fora. E a primeira coisa que aquele sujeito faz é fechar os olhos, porque a luz incomoda. Passa algum tempinho, ele consegue abrir os olhos, contemplar o que tem fora da caverna, acha aquilo ali muito interessante, muito bacana. Fala, pensa, tem uma realidade que a gente não conhecia ainda e eu preciso falar sobre essa realidade para os meus colegas que estão presos lá dentro da caverna. O que que ele faz? Ele volta para a caverna, tenta retornar para libertar os colegas. Então ele faz esse percurso de retorno. Quando ele chega lá, ele vai tentar convencer pelo diálogo, vai tentar e não tem muito resultado. Ele tem a ideia, ele tenta tirar as correntes das pessoas dali de dentro. Aí ele desacorrenta aquele pessoal e finalmente aquele sujeito que está representando a figura do filósofo, que vocês devem já estar imaginando que ele representa a figura do filósofo, porque libertou das sombras e foi para o caminho da luz. Ele finalmente, o que, que acontece com ele? Ele finalmente leva um cacete e morre. Esse é o final da história. E não é um final feliz, não é. Mas é importante. Significa o seguinte: é uma é uma metáfora, uma história, é uma analogia para ele fazer uma comparação entre o percurso do pensamento filosófico com esse mito. Então, o Platão quer dizer o seguinte: aquele sujeito que está incomodado com os reflexos da parede, ele tem uma postura
crítica em relação à sua realidade. Então, ele não vai acreditar naquilo, ele vai buscar conhecer um pouco além daquilo, vai tentar se desfazer das correntes, que são as crenças, os valores, tudo que é imposto desde sempre na sociedade. Podem estar certas, podem não estar, mas ele tenta se livrar daquilo, ou seja, ele tenta questionar sobre aquelas correntes, sobre aquilo que é posto, né, desde sempre. E aí ele faz esse percurso para fora da caverna, que também pode ser representado no seguinte, que o conhecimento não é algo fácil, não é algo que o professor vai dar uma lição, vai explicar um conteúdo e vou aprender. Não, não é. O conhecimento ele é muito mais complexo. Precisa de um exercício, precisa de um trabalho, né? Não é algo que é dado, que é fácil de ser conquistado, né? E outra coisa que ele diz é que o sujeito, quando ele sai, ele fecha os olhos porque aquela luz incomoda, mas com o tempo ele pode ver e contemplar uma outro tipo de realidade do que aquela de que não igual àquela que ele tinha na caverna, né. Isso significa o seguinte, que às vezes é difícil, é complicado a gente se deparar com valores diferentes do nosso, né. Aquilo é um po chega a doer mesmo realmente uma dor física, né. Ele até fecha os olhos e tal. Quem estava muito tempo no escuro e olha a luz, sabe que aquela luz, às vezes, causa até um incômodo físico mesmo, uma dor, né. Enfim. Essa história do mito da caverna eu acho bem bonitinho, bacana de trazer, porque diz o seguinte, que o filósofo também, quando ele retorna e tenta convencer o outro que há outros tipos de possibilidade de conhecer e de ver as coisas, a realidade, ele muitas vezes ele não é compreendido. E o que que acontece? Ao invés dos outros tentarem: vamos tentar, vamos dar uma chance para ele, vamos ver se é assim", não. Ele vai ser agredido e ele vai ser exterminado, né, ele morre, né. Então, ele é anulado, ele é cancelado, esse sujeito ele é cancelado. Isso tem várias representações, isso daí tem vários significados, né. Mas dentro da filosofia a gente pode dizer que o filósofo geralmente ele não é muito bem querido dentro da nossa cultura, né. A gente tem um ou outro filósofo que tem uma representação aí maior, ele é mais reconhecido, mas a filosofia em si, o conhecimento filosófico e o próprio filósofo, ele tem alguns limites, né, porque pensar é um pouco difícil, questionar é mais ainda, né, e se opor a tradições e valores que já são comuns de certa tradição, é muito mais complicado, né. Então a filosofia serve para a gente tentar se desamarrar, mas, nunca é muito fácil e nunca esse processo é de forma tranquila, né. E pode ser que a gente até alcance um outro tipo de conhecimento um pouquinho maior ou eu não diria maior, mas eu diria um conhecimento diferente daquele que é comum, e por esse tipo de conhecimento novo, eh, o sujeito corre um perigo, né, o perigo de não ser compreendido, de não ser, eh, de ser anulado, não morte física, mas eu digo de ser anulado como ser ignorado, né. E isso para mim, o que me parece ser uma das piores agressões, uma das piores violências é o ignorar, né. Porque quando você ignora o outro, você coloca ele na condição de nada, e nada é o quê? Nada é nada, né. Então tá bom, fica aí esse vídeo para reflexão desse final de semana gelada, porque aqui tá muito gelado aqui em São Paulo. Hoje, dia 22, eu acho, de agosto, é isso mesmo, tá bom? Beijinho, tchau.